Meus queridos irmãos e irmãs na fé, estamos hoje celebrando esta sexta-feira, sexta semana do tempo da Páscoa. Estamos já no finalzinho deste tempo pascal e claro que continuamos ainda no capítulo 16 do Evangelho de São João, este chamado discurso de despedida de Jesus. Evidentemente que esse discurso está contextualizado, não é, antes da crucificação de Jesus. Porém, ele se encaixa neste tempo em que nos preparamos para a festa da Ascensão do Senhor, que vamos celebrar neste próximo final de semana. Jesus fala de uma despedida. É claro que toda a vida de Jesus sempre é muito transparente aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Sabe da rejeição, sabe que as pessoas estão tramando para entregá-lo e para crucificá-lo, para matá-lo, não é? Por isso Jesus sempre diz aos seus discípulos, aos seus apóstolos, não é? Que o Filho do Homem será entregue, não é? Morrer na cruz, mas ressuscitará. E durante esta semana, no capítulo 16 do Evangelho de São João, a gente vem acompanhando esta fala de Jesus. Tranquilize o seu coração, esta missão é a missão que o Pai me confiou. Hoje Jesus disse, não é? Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Hoje, daqui a pouco não me vereis mais, mas pouco tempo estarei convosco e o vosso coração se alegrará. Este caminho pascal que Jesus fala aos seus apóstolos, aos seus discípulos, não é? A condenação, a crucificação, mas o ponto alto e a centralidade da paixão de Jesus é a ressurreição. Talvez entristecerá o coração dos apóstolos, porque a morte de Jesus será um momento de desânimo, de sentimento de fracasso, de que tudo terminou, porém, a ressurreição é o novo ânimo que os apóstolos têm. Então, se encontrando com o ressuscitado, como temos visto neste tempo da Páscoa, os discípulos se reanimam de novo, se reencontram com Jesus e testemunham agora o seu Senhor verdadeiramente. Testemunham este Cristo que é presente, que é vivo na vida das pessoas, concretizando aquilo que Jesus diz, não é? Vós sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. Este tempo pascal é a alegria do coração do discípulo, do apóstolo, que testemunha verdadeiramente que este Jesus, a quem eles entregaram sua vida, é vivo, é presente, é ressuscitado, ressuscitou de verdade. A primeira leitura mostra ainda a vida de Paulo e o caminho que Paulo faz no anúncio da palavra, não é? É engraçado como a gente faz esta Páscoa de Paulo junto com a liturgia, não é? Paulo de perseguidor, Paulo de alguém que não professava a fé no Cristo, Paulo de uma pessoa que matava aqueles cuja fé ou cujo testemunho no Cristo vivo e ressuscitado dava, e depois da conversão, no caminho para Damasco, Paulo se torna um grande anunciador. Paulo não teme e não se acomoda, não é? Paulo não teme a perseguição, que ele mesmo foi perseguidor. Paulo não teme a perseguição e não permite se acomodar. Paulo vai a outros lugares, vai a outras cidades fora de Jerusalém, vai a outros povos para anunciar verdadeiramente aquilo que eu sempre gosto de lembrar quando eu falo de Paulo, que é a sua experiência pessoal do seu encontro com Jesus, como a sua vida foi mudada quando Paulo se encontra com Jesus, quando acontece a sua conversão no caminho para Damasco. A experiência que Paulo, o testemunho que Paulo dá é esta fidelidade e esta experiência que ele mesmo teve. Paulo não conta outras experiências, outros testemunhos, mas Paulo dá o seu testemunho para as pessoas. E aí hoje nós vimos Paulo que tem esta visão, não é? Estando em Corinto, não é? Que estamos acompanhando onde Paulo vai. Paulo sai de Atenas esta semana e vai para Corinto. E permanece um tempo em Corinto, não é? A liturgia fala que ele ficou 1 ano e meio em Corinto. Não é? E ali em Corinto Paulo tem esta visão, não tenhas medo, porque aqui há um povo que me pertence, você precisa continuar a falar. É claro que nós falamos aqui de uma perseguição muito cruel nos primeiros séculos do cristianismo contra os cristãos, não é? Nós sabemos, ao menos os 4 primeiros séculos da igreja foram séculos de muitas perseguições, muitos morreram, derramaram seu sangue em nome desta fé em Jesus. E Jesus, nesta visão, neste sonho de Paulo, diz, continue, eu preciso que você fale, eu preciso que você continue anunciando, eu preciso que você não tenha medo, preciso que você continue anunciando a palavra.
É claro que Paulo continua fiel à sua missão, não teme e continua anunciando Cristo na vida das pessoas. Não é? Ali há um povo que me pertence. Quando nós ouvimos isso hoje na primeira leitura, nos remete também à vida de Santa Rita de Cássia, que hoje nós celebramos sua festa. Santa Rita foi uma jovem, não é, que casou-se por conveniência do seu tempo, não é? Aquele tempo casamento, você sabe, não era por amor, mas sim por conveniência, ou seja, se arranjava casamento para as moças. Santa Rita casa com um homem muito ríspido, não é? Mas não desiste da sua família. Santa Rita abraça verdadeiramente a sua união com esta pessoa e vive o seu matrimônio, não é? Lutando para salvar. A mesma fala aí na primeira leitura para Paulo, não é? Ali há um povo que me pertence, é vivido na vida de Santa Rita, que é temente a Deus, que crê no Senhor, que crê na presença do Cristo em sua vida. Santa Rita verdadeiramente acredita que a sua família pertence a Deus, luta pela conversão do seu esposo. Depois da morte dele, do assassinato do seu esposo, os filhos de Santa Rita querem vingar a morte do pai, e Santa Rita pede pela conversão dos filhos, para que eles não se tornem assassinos. E se isso não for possível, que o Senhor os tire, não é? Os leve, não é? O que acontece? Os dois filhos de Santa Rita, não é? Antes Margarida, não é? Antes da sua entrada para o convento, né? Depois que adota o nome de Rita, mas antes Margarida, mas como conhecemos com o nome de Santa Rita. Rita, então, tem os seus filhos mortos, né? Os filhos mortem de uma doença da época, não é? Os dois filhos de Santa Rita morrem, e a conversão, evidentemente, não é possível também. Mas há um povo que me pertence. Santa Rita pertence a Deus, a família pertence a Deus, e luta incansavelmente pela conversão da sua família. Eu dizia agora no nosso programa que a mesma experiência que Maria tem da serenidade, Santa Rita também tem. Uma mulher que tem uma serenidade para lidar com essas situações que parecem impossíveis, humanamente falando, mas não são impossíveis para Deus, não é? A serenidade daquela que sofre, daquela que aceita o sofrimento, mas não se deixa vencer pelo sofrimento. Não é? Santa Rita é aquela que vive uma perseverança na sua vida. Depois da morte dos seus filhos, Santa Rita decide entrar, não é, para a ordem dos agostinianos, para a vida religiosa. Num primeiro momento não aceitam, porque Rita já foi casada, primeiramente elas não aceitam que Rita pudesse entrar na ordem, depois acabam aceitando, e ela vive até os últimos dias no convento, não é, na ordem dos agostinianos, as irmãs agostinianas, não é, doando sua vida, recebe, não é, uma insígnia, não é, um espinho da coroa de espinhos de uma imagem do Cristo crucificado, vem até a sua testa, que sangra até a sua morte, não é? E no dia da sua morte, essa ferida na testa, essa chaga da sua testa, que constantemente sangra, ela se fecha, não é? E Santa Rita entrega a sua vida ao Senhor. Que bonito a gente olhar para o testemunho, resumidamente, é claro, aqui pelo nosso tempo, nós já falamos bastante de Santa Rita no nosso Você Pode Ser Feliz hoje, mas que bonito olhar o testemunho de alguém que entrega a sua vida ao Senhor. Há um povo que me pertence, não é? Quantas vezes nós desistimos das pessoas, nós abandonamos a nossa família, nós deixamos de lutar pela conversão dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos pais, do esposo ou da esposa, não é? Quantas vezes nós abandonamos as pessoas? Quantos testemunhos poderiam arrastar vidas e corações para Jesus? Porque às vezes nós não damos esse testemunho, às vezes nós não testemunhamos esta graça. Falamos tanta coisa, contamos tanta coisa, falamos tanta coisa que não serve para nada, não é? Postamos hoje, nestes tempos, né, tantas coisas inúteis em redes sociais, em etc. e tal, e quantas coisas que poderiam transformar o coração. Olha, Jesus agiu na vida daquela pessoa, pode agir na minha. O impossível naquela pessoa pode ser possível na minha. Para Deus também a impossibilidade humana se torna possível na minha vida. Santa Rita nos ensina isso. A serenidade de não desistir daqueles e daquelas que fazem parte da nossa vida ou não é? Ou que apenas nós rezamos por elas, mesmo sem conhecer. Mas, por outro lado, também a fidelidade daquela que abraça uma fé constante no Senhor. No seu tempo, não é? Uma realidade tão diferente do nosso tempo de hoje, mas uma fé daquela que abraça verdadeiramente esse testemunho da graça do Senhor na nossa vida. Peça esta graça comigo, na fé, na fidelidade ao Senhor, entregando você, entregando a sua vida, entregando a sua necessidade ao Senhor.
Peçamos a este Jesus, hoje nesta Eucaristia, que possa enviar o seu Espírito sobre nós, sobre a nossa vida e sobre as nossas necessidades que estamos rezando, pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.